Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje o PTN News está estreando um novo quadro, o Papo com Potência. E para estrear esse quadro, a gente sai na frente abordando uma situação de extrema relevância para a nossa região, que é, na verdade, o caso da depressão. Diversas famílias têm chorado a angústia de perder aquela pessoa tão querida. Fato acontece diariamente, por exemplo, Valença, Venceslau Guimarães, Teolândia, Gandu, Tancredo Neves, eu diria que em todo o Brasil, que em todo o mundo, pois essa é considerada a doença do século. Pensando nisso, vamos conversar com um profissional da área. Ele está aqui com a gente, antemão. A gente já agradece a você que deixou sua pergunta neste momento. O nosso psicanalista irá responder todas as suas perguntas. Ailton Júnior já tem logo de cara essa pergunta que diz o seguinte: o que é depressão? Olá, eu quero agradecer primeiramente o convite de poder estar aqui com vocês para pensar um tema tão importante para o nosso mundo, para o nosso tempo e de forma bem pessoal para a nossa cidade, que é o tema depressão. Bom, a palavra depressão significa literalmente deprimere, é um mergulho emocional diante de demandas da vida. E essa ideia do mergulho é quando a pessoa sai do seu momento, do seu estado de equilíbrio, de qualidade emocional, e ela então se fragiliza de tal maneira ante algumas demandas, sejam elas de ordem histórica, familiar, de infância ou até do cotidiano, que leva a pessoa a sair do seu equilíbrio emocional. E isso pode, sim, levar a pessoa ao processo da depressão. Com isso, vem a pergunta: quais são os principais sintomas da depressão? Bom, os sintomas da depressão são os mais diversos. Eu quero aqui elencar alguns deles, e pode ser que você, ao ouvir, se familiarize com alguns mais de antemão. Eu quero dizê-los que, para se caracterizar uma depressão, é necessário o conjunto desses fatores. Não é ter um fator desse apenas que diz que a pessoa tem depressão, mas o conjunto desses fatores e elementos, sim, pode trazer a indicação de uma depressão. Então, por exemplo, eu elenquei alguns aqui. A pessoa tem um sentimento e tem uma postura e sintoma de autodesvalorização, um sentimento de inutilidade, perda de interesse ou prazer em passatempos e atividades que antes você fazia normalmente, naturalmente, mas começou a perder a graça. Você não tem mais vontade de fazer aquilo, não tem mais desejo de realizar aquela atividade. Desejo de morrer, ideias suicidas, inquietação, irritabilidade, tristeza persistente. Então, não é aquela tristeza passageira, mas uma tristeza que tem mais longo prazo em você. A pessoa que tem desânimo constante, sentimento de desesperança, como se a vida tivesse perdido o sentido. Esses são alguns dos sintomas que a pessoa com depressão pode acarretar, e assim podemos identificá-la com tal enfermidade. Relembrando que é o conjunto de fatores, não é apenas um fator desse isolado que vai dizer que a pessoa tem depressão, mas o conjunto deles pode, sim, sinalizar uma depressão. Com isso, a explicação do nosso psicanalista vem aquele questionamento da comunidade. Existe hoje uma faixa etária para a pessoa ter a depressão? Bom, quando a gente fala de faixa etária, é importante que a gente entenda que hoje, no mundo em que nós vivemos, a questão da enfermidade, da depressão, inclusive da própria ansiedade, tem abarcado todas as faixas etárias. A gente vê, inclusive, hoje, recorrentemente, crianças nos consultórios tratando ansiedade, inclusive sistemas e situações depressivas. Então, a questão dessa enfermidade, ela abarca a qualquer faixa etária. Então, ninguém está imune, nenhuma faixa etária está imune a esta doença. É claro que em algumas áreas ou em algumas faixas etárias isso é muito mais presente do que em outras, mas ela pode sim abarcar toda e qualquer faixa etária. Falamos da faixa etária, que tal também saber do tratamento? Quem está em casa quer saber. Nós, inclusive, queremos ganhar tempo com isso aqui, para você que está nos assistindo, saber o que é o tratamento. E aí, onde procurar, o que fazer quem está sentindo esses sintomas aqui, dito pelo nosso psicanalista? Bom, é muito importante, em relação ao tratamento, a gente buscar identificar o que está ocasionando ou o que levou você a esse processo de depressão, ou alguns sintomas a mais que estão a ocorrer, inclusive alguns sintomas físicos que eu quero fazer menção nesse momento. Por exemplo, distúrbio do sono. A pessoa tem insônia, despertar matinal precoce, com sonolência excessiva. Sabe aquela sensação que você dorme a noite toda e parece que acorda cansado, como quem trabalhou a noite toda?
e essa sensação é uma sensação recorrente, distúrbio nos hábitos alimentares, perda de apetite, emagrecimento excessivo, cansaço e fadiga excessiva, dores físicas persistentes que não têm explicação clínica para isto, você faz todos os exames, dá tudo certinho, está tudo normal, mas você está sentindo a dor, está sentindo aquele desconforto, diminuição de atividade sexual, apatia sexual, são alguns sintomas somáticos que levam a crer e leva o indivíduo a esse estado depressivo e de depressão. Qual o tratamento? Bom, o tratamento é você buscar o profissional. Então, é muito importante que você busque uma pessoa especializada na área, um psicólogo, um psicanalista, em alguns casos um psiquiatra ou um terapeuta, para acompanhar você nesse processo. Então, não busque caminhar sozinho. A dificuldade de algumas pessoas, às vezes, é em buscar o profissional, porque ainda existe um tabu. Algumas pessoas acham que procurar um psicanalista é coisa de louco, né? Até eu brinco, né? Há um preconceito gigantesco, né? Ah, não estou doido para buscar um psicanalista. Não, é porque você está em insanidade que você busca um psicanalista, compreende? Porque você quer buscar ajuda, você não está conseguindo sozinho. Então, buscar o tratamento é fundamental, e isso com um profissional especializado na área. Sempre informações importantes para a nossa comunidade, e também um dos questionamentos, nosso psicanalista Ailton Júnior, estamos aqui entrevistando ele, um dos questionamentos, das perguntas das pessoas é o seguinte: existem, por exemplo, tipos diferentes para a depressão? Você, como profissional, como é que pode explicar e as orientações a seguir para as pessoas que estão em casa nesse momento? Eu penso ser importante a gente pensar sobre isso na dimensão dos níveis de depressão. A depressão ela tem várias etapas e vários níveis, desde o mais leve até o mais gravíssimo. Então, quanto mais cedo, quanto mais precoce você identifica e busca a ajuda, quanto mais cedo você se percebe com um desses sintomas e não tem conseguido controlar ou administrá-los, então mais cedo você vai ter o tratamento a contento desse seu mal. Então, a ideia é que há níveis de depressão, mas a gente não precisa chegar no nível mais extremo para buscar ajuda. Então, é importante buscar um tratamento e um acompanhamento precoce desse processo para que você consiga mais rapidamente retomar a sua vida com qualidade e com inteligência emocional. Porque, senão, quando a gente recebe o paciente já no estado gravíssimo, o processo é muito mais demorado, muito mais doloroso, inclusive. E, normalmente, uma pessoa com depressão, ela não somente traz um mal para si, como também as pessoas à sua volta têm dificuldades no relacionamento, nas demandas do dia a dia, de trabalho, como amigo, esposo, esposa. Então, quanto mais cedo você procura o tratamento, mais cedo você terá também um resultado positivo. Então, não espere chegar no nível extremo, né? Sentiu, percebeu, a coisa não está caminhando bem, não está conseguindo administrar, busque ajuda, busque o profissional. E você, rapidamente, em um curto espaço de tempo, terá um resultado promissor. E para pegar o gancho, é importante que as pessoas saibam que a rede pública também oferece esses serviços, né? Por exemplo, Tancredo Neves, Teolândia, Venceslau, Gandu, enfim, Valença. Você que, de repente, está precisando, além das orientações que nosso psicanalista está passando, é importante que você procure o setor do seu município, o setor responsável, para que você venha se cuidar. Não é verdade, pastor? Muito bem, perfeitamente. É fundamental você buscar ajuda, né? E, às vezes, para algumas pessoas, a dificuldade tem sido de ordem financeira. Para ir para um consultório é um custo elevado para algumas pessoas, mas o setor público tem isso gratuitamente. Inclusive, é um direito seu, né? E você é alcançado por esses municípios com esses profissionais que atuam nessa área. Então, não deixe de procurar, né? Então, eu acho que a ajuda está ao seu alcance. Basta que você caminhe na direção dele e, sobretudo, será bem acolhido e será, sobretudo, um aporte fantástico para o seu ambiente emocional. E, diante das explicações, aquela pergunta que jamais pode faltar na entrevista, né? Está sujeita a cada uma pergunta que pode ser direcionada até a mim, ao nosso cinegrafista Manuel do Cavaco, a Clébio Santos, Didi, que meus amigos também, o próprio, quem sabe, o próprio psicanalista. Qualquer pessoa está sujeito a ter depressão? É uma pergunta muito... chegou muitas dessas perguntas para a gente e me chamou a atenção também, né? E também uma preocupação que existe, de repente, da comunidade. O povo quer saber. E aí, como é que fica essa situação? Todos nós estamos também no mesmo perigo? Bom, se partimos do princípio que todo ser humano ele é tomado
e ele é imbuído de uma ambiência emocional. Todos nós temos uma ambiência emocional, logo, todos nós somos passivos de sim sofrer ou passar por uma enfermidade como a depressão. Então, a questão da depressão, de atingir as pessoas, não está atrelado a um grupo específico ou a uma faixa etária específica, mas a todos e todas que têm uma ambiência emocional e que nós somos construídos nessa ambiência emocional. E isso, sim, a depender de como foi a nossa vida emocional foi transcorrida, como a gente enfrentou o nosso dia a dia, ou como a gente foi alimentado psicologicamente falando, a gente pode sim contrair a depressão, e qualquer pessoa está assim suscetível à depressão. Daí, estar em alerta e cuidado consigo mesmo. O autocuidado e o autoconhecimento nos ajuda muito a anteciparmos essa doença na nossa vida. Nós iremos encerrar esse primeiro bloco. E na próxima semana a gente volta novamente a abordar esse assunto. Tem mais perguntas que o internauta deixou para a gente volta. Mas antes de encerrar essa parte de hoje, mesmo porque que o assunto de repente requer urgência, não é verdade, pastor? Então eu queria saber qual a mensagem para quem está em casa nesse exato momento. O nosso psicanalista pode falar como profissional, também pode falar como um pastor, pode passar essa orientação para quem está em casa. E eu quero ressaltar. Na próxima semana, a gente volta com o segundo episódio. Eu quero primeiramente sinalizar que todos nós precisamos ter e viver uma qualidade de vida. A vida ela é muito curta, ela é muito passageira, né? Ontem você era criança, hoje você já é um adulto, não é? Então o tempo passa muito rápido. Então, à medida que a gente lida melhor com esta vida, que é um presente de Deus, e isto está incluso também a sua ambiência emocional, melhor você viverá. E eu quero deixar um texto da Palavra de Deus que muito nos inspira, e eu tenho dito isso também na nossa comunidade de fé, que tem a ver com aquilo que alimenta a nossa mente. Ora, se a nossa mente ela é alimentada por coisas ruins, negativas, de relações traumáticas, então, consequentemente, o resultado ou o que eu vou realizar na minha vida também terá o mesmo sentido e terá, sobretudo, a mesma força, uma força de ordem negativa. Então, há um texto bíblico que se conta em Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a maneira como a gente lida com as nossas emoções, com a nossa mente, sinalizará o tipo de pessoa que serei e o tipo de ambiência emocional que terei. Então, busque trabalhar com a sua mente, lidar com a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é positivo, com aquilo que faz bem, com aquilo que gera vida, com aquilo que gera saúde, e se distancie daquilo que porventura possa gerar morte, inclusive do ponto de vista emocional.